Segunda-feira, 21 de abril de 2025. Oitava da Páscoa. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículos 8 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a oitava da Páscoa, um período que nos convida a viver a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um tempo de renovação, de graça e de fé renovada, em que a luz do Cristo ressuscitado ilumina nossas vidas. O Evangelho de hoje, segundo Mateus, nos narra o encontro das mulheres com o anjo no túmulo vazio e a mensagem da ressurreição. Uma história que nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e como respondemos ao anúncio de Cristo vivo. A passagem começa com as mulheres, que após o anúncio do anjo, deixam o túmulo com grande alegria e temor. Esse temor e alegria é um aspecto fundamental, pois ele representa o estado de espanto e maravilhamento diante do impossível, diante do milagre da ressurreição. É como se as mulheres, ao verem o túmulo vazio, estivessem confrontando a vitória sobre a morte de uma maneira que desafiava toda a compreensão humana. Elas receberam uma grande notícia, mas ainda não conseguiam processá-la totalmente, pois o que estavam vivendo era algo sem precedentes. O anjo havia dado a elas a missão de anunciar a boa nova aos discípulos. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Este é o anúncio central da nossa fé cristã. A morte não tem mais a última palavra, pois Cristo a venceu. O Cristo vivo se apresenta a elas, e o encontro com o ressuscitado confirma a verdade do que havia sido dito. As mulheres, que foram as primeiras testemunhas, tornam-se as primeiras evangelizadoras. Elas, com grande alegria, cumprem a missão que o anjo lhes confiou, anunciar a ressurreição aos discípulos. E esse é o nosso desafio também, ser testemunhas do Cristo vivo, da vida nova que ele nos oferece. Entretanto, a passagem também nos apresenta o contraste com a reação dos guardas do túmulo. Quando eles testemunham a ressurreição de Jesus, sua resposta não é de fé, mas de medo. Eles, ao invés de anunciar a boa nova, optam por esconder a verdade. A ação deles, ao aceitar o suborno para mentir sobre os eventos ocorridos, simboliza a resistência humana à graça de Deus. Eles tentam calar o testemunho da ressurreição, mas a verdade de Cristo ressuscitado não pode ser silenciada. A lição aqui é clara: o anúncio da ressurreição traz consigo a responsabilidade de ser testemunha. Não basta vivermos essa alegria no nosso íntimo, ela deve ser compartilhada com o mundo. O Evangelho nos convida a ser portadores da boa nova, como as mulheres, que sem hesitar, correram para anunciar aos discípulos o que haviam visto. Não podemos permitir que o medo ou as adversidades nos calem. A ressurreição de Cristo nos dá a força para proclamar que a morte foi vencida. Queridos irmãos e irmãs, a oitava da Páscoa nos coloca diante da certeza da ressurreição e nos desafia a viver essa verdade. Somos chamados a ser testemunhas do Cristo ressuscitado, levando a mensagem de esperança e de vida nova ao nosso redor. Que possamos, como as mulheres do Evangelho, sair em missão, proclamando a vitória da vida sobre a morte. E ao contrário dos guardas do túmulo, que não deixemos o medo ou os interesses egoístas silenciar a nossa fé. Que a luz da ressurreição ilumine nosso caminho, e que possamos ser, todos, verdadeiros anunciadores dessa boa nova. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.